Amados, nós queremos apresentar nesta manhã, para aqueles que ainda não conheceram ontem, o pastor Rodrigo Tapia, de Curitiba. Ele é diretor da Universidade Livre Transforma, sediado em Curitiba, e tem diversas propostas, e tem trazido nesse final de semana para nós um conhecimento acerca da ordem de Jesus, né? Acerca de como discipular as nações. E esse seminário que ele ministrou ontem está associado a um curso, né, que vai tratar sobre isso. Ele pode depois, se quiser, mencionar, né, além do que já foi colocado ontem. Bom dia, igreja, a graça e a paz. É uma alegria estar aqui nessa comunidade, nessa igreja. Agradeço o convite do pastor José Roberto. E sempre é um privilégio, mas também uma responsabilidade compartilhar com a igreja a mensagem, a palavra, a orientação da parte de Deus. Jesus disse em alguma oportunidade: edificarei a minha igreja. E então nós temos o compromisso da parte do Senhor de colaborar com a edificação da igreja. E gostaria então de fazer aqui uma pergunta simples, para a gente pensar aí 2 ou 3 minutos em relação a essa pergunta que eu farei. Qual o motivo? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio? Para que Jesus veio? Pense aí alguns segundos. Converse com aquele que está do seu lado, a sua impressão. Para que Jesus veio? Não precisa sair fumaça da cabeça, tá bom? Não precisa. Mas o que você entende, sabe, por que Jesus veio à terra? Pode dialogar aí com aquele que está do seu lado. Aquele que nos assiste, também pense aí, reflita sobre essa pergunta. Para que Jesus veio? Porque acreditamos que Jesus veio, não? Não veio. Há 2000 anos ele veio, sim? Ele esteve aqui, conosco. Viveu 33 anos e meio aqui nesse planeta. Para que Jesus veio? Muito bem. Não vi fumaça sair de nenhum lugar, então está tudo certo. Eu gostaria de ouvir algum de vocês. Para que Jesus veio? Reconciliar céus e terra com Deus. Muito bem. Mais alguém? Muito bem. Oi? Muito bem. Mais alguém? Ok. A gente descobre nas Escrituras, da parte do próprio Jesus, ele nos diz para que ele veio. Pelo menos ele fala 6 vezes, dizendo para que ele veio. E por que é importante refletir essa questão dos motivos pelos quais Jesus veio? É porque isso tem a ver diretamente, não apenas com a missão que Jesus cumpriu quando ele esteve aqui, mas também tem a ver com a missão de nossos cristãos, os discípulos de Cristo, da igreja,
em seguir esse padrão de compromisso, de missão que Jesus teve. E nós vamos descobrir pelo menos 6 motivos pelos quais Jesus veio. Vamos avançar aqui um pouco. Então, os 6 pilares do ministério de Jesus na sua vinda à Terra. Tem um texto bem conhecido, que é 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aqui ele disse: para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Sigais os seus passos. Nosso bom Pai, nessa manhã nós queremos colocar esse tempo, Senhor, essa ministração, esse ensino diante do Senhor, e pedimos que Teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza, nos guie, nos revele, Senhor, a Tua palavra, nos revele a verdade, de maneira, Senhor, que a igreja seja edificada. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O primeiro motivo pelo qual Jesus veio está revelado lá em Salmos 40, Hebreus 10, onde Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Não foi simplesmente uma ideia do Filho. O Filho determinou, o Pai determinou que o Filho viesse aqui à Terra e passasse pelo processo de encarnação, e habitasse entre nós. Salmos 40, versículos 6 a 8 diz: fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste. Não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Então declarei: eis, aqui estou. No pergaminho está escrito a meu respeito. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Hebreus ecoa esse conteúdo. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então o primeiro motivo é porque Jesus obedece ao Pai. Jesus está sujeito à vontade do Pai. E ele obedece. Então ele afirma: eu vim para fazer a tua vontade. Na verdade, nós, os cristãos, devemos fazer a vontade do Pai. Esse é um primeiro, mais essencial compromisso. Fazer a vontade do Pai. Veja bem, alguns textos nas Escrituras. Salmos 143, 10 diz: ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso Espírito me guia por terra plana. Em Mateus 7, 21, Jesus faz a seguinte afirmação: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor. Essa é uma palavra muito forte no idioma grego, que é a palavra Kyrios. Amo, Senhor, dono, quem tem absoluta autoridade sobre mim. E Jesus faz essa explicação dizendo: olha, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente o que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus.
Logo, Paulo disse, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Assim, faz uma comparação aqui entre aqueles que buscam compreender a vontade do Senhor. Ele disse, esses não são faltos de juízo, mas aquele que não busca compreender qual é a vontade do Senhor são faltos de juízo. E em Efésios 6,6 diz, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o primeiro motivo pelo qual Jesus veio é por causa de cumprir e obedecer e realizar a vontade do Pai. E nós, como seguidores de Cristo, discípulos dele, devemos estar prontos para fazermos a vontade do Pai. E a vontade do Pai está revelada nas Escrituras. Então precisamos conhecer as Escrituras e aí então seguir e realizar a vontade do Pai. Segundo motivo pelo qual Jesus, ele afirma que ele veio. Ele disse, contudo, ele ponderou, é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. Quem enviou ele? Quem enviou ele? O Pai. E então ele afirma, eu precisamente fui enviado para o quê? Para anunciar as boas novas do reino de Deus. Em termos gerais, nós pensamos, os crentes, que Jesus veio para anunciar o Evangelho. Vocês sabem, a palavra Evangelho é uma expressão do idioma grego, Evangelium, mas isso significa o quê? A palavra Evangelium ou Evangelho. Boas novas, boas notícias. Mas boas notícias a respeito do quê? Boas novas do reino de Deus. Não é simplesmente boas novas, boas notícias. É boas novas a respeito do reino de Deus. E é fundamental a gente entender isso. Porque quando nós falamos de reino de Deus, eu acredito, pelos meus anos de caminhada, não, desde que nasci praticamente dentro da igreja, uma ampla maioria de cristãos não tem um claro entendimento sobre o que é o reino de Deus. Ontem falamos um pouquinho sobre isso, aqueles que estiveram aqui participando. Quem teve ontem aqui? Tiveram vários. Eu falei um pouquinho sobre essa questão, não? Que para muitos a questão do reino de Deus é um mistério. Muitos associam reino de Deus com igreja. Quando está falando do reino de Deus, estão pensando que está falando da igreja, mas não está falando da igreja. Alguns acreditam também que o reino de Deus não tem nada a ver com esse tempo, essa época, nesse lugar, no mundo, porque Jesus afirmou, entendemos assim, ele disse, meu reino não é desse mundo, então deve ser de algum outro lugar, e não tem nada a ver com a esfera terrestre, não, com a terra, mas ele não estava falando isso, ele estava falando, a fonte da minha autoridade não vem desse mundo, a fonte da autoridade dele vem do Pai, que otorgou autoridade ao seu Filho. Outros afirmam, não, por influência do catolicismo em geral, quando falamos de algum falecido, disse Deus o tenha, não? Na sua glória, no seu reino.
Então pensamos em uma questão, depois que a gente partir desse mundo, a gente entra no reino de Deus. Mas não é o que a Escritura afirma. Todos os ensinamentos de Jesus têm a ver com uma ação aqui, presente, hoje, no mundo. É o governo de Deus. Logo, é o senhorio de Cristo. É a vontade dele sendo feita na terra, como diz a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita o quê? De onde? Na terra. Como ela é feita onde? Nos céus. Então, esse anúncio da parte de Jesus, boas novas do reino de Deus, era um anúncio extraordinário, porque as trevas operavam, a iniquidade, o mal, desde a queda de Adão, o mal, então operava na esfera terrestre. Vamos dizer assim que reinava o mal. Embora Salmos e outras escrituras afirmam que o Senhor reina para sempre. Mas aqui na terra existiu uma rebelião contra Deus, contra a sua vontade. E então, as boas notícias é o que Jesus traz, boas notícias a respeito do governo de Deus que está sendo reintroduzido nos assuntos humanos. Jesus traz o reino. Ele é a expressão do governo de Deus. Ele manifesta o reino de Deus, o governo dele com a autoridade e poder do reino de Deus. Ele ressuscita os mortos. Ele cura as doenças. Tudo isso foi causa da entrada do pecado no mundo. Entraram as doenças, entrou a morte. E Jesus vem então e começa a expressar e a manifestar o governo do seu Pai, trazendo vida, curando os doentes, trazendo esperança. Por isso é uma grande notícia, uma boa notícia. O reino de Deus está sendo reintroduzido. Ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Haverá uma expressão futura, escatológica, no final dos tempos, da manifestação plena, completa e absoluta do governo, do reinado de Deus em todas as esferas, na terra, no céu, mas por enquanto o reino está avançando e essa é uma boa notícia. E ele então, Jesus disse: eu vim para isso, eu vim para anunciar as boas novas do reino de Deus. Então ele está dizendo: a vontade do Pai vai começar a ser realizada aqui na terra novamente. Haverá oposição, a oposição humana e maligna, mas o reino de Deus vai vencer toda a oposição. O seu governo vencerá toda a oposição. E ele tem crescido e aumentado na terra nesses 2000 anos, desde que Jesus veio. Então, a igreja vive, anuncia e manifesta o reino de Deus. Então, essa é uma tarefa fundamental. A gente encontra aqui no livro de Atos que, por exemplo, contudo, quando Felipe les pregou as boas novas do reino de Deus, bem, as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres.
Logo em Atos 19:8, diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o quê? O reino de Deus, o governo de Deus. Atos 28:31 diz que pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Essas eram as duas ênfases de Paulo e da igreja primitiva: falar do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Terceiro motivo pelo qual Jesus veio. Ele faz a seguinte afirmação: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar e salvar. É interessante que essa expressão está não é plural. Poderia ter falado os que estavam perdidos. Mas ele diz o que estava perdido. A pergunta então que nós deveríamos fazer aqui é: o que estava perdido? Tudo estava perdido. Quando o mal se introduz lá no jardim do Éden, quando Adão peca, se instala a morte na história humana. E a morte não é apenas a morte física dos seres humanos, que nós obviamente estamos muito familiarizados com ela. Não apenas a morte física, mas primeiro, uma primeira expressão da morte é a separação de Deus. O primeiro efeito da desobediência de Adão, da sua rebelião à vontade do Pai, foi a separação de Deus. Primeira expressão da morte. Morte significa biblicamente separação. Mas logo também é a separação dentro do próprio homem. Se cria uma separação interna dentro do homem. O espírito dele morre. Ele já não tem mais comunhão com o Pai. Ele perde o sentido da identidade dele. Há uma morte dentro do próprio homem. Mas também há uma separação ou morte nos relacionamentos entre os seres humanos. Nós vamos ver que isso acontece a partir da queda de Adão. Vai se manifestar separação entre os seres humanos. De diferentes formas vai se expressar isso. Os 10 mandamentos vai expressar exatamente as maneiras em como se expressa essa separação entre os seres humanos. Mas também foi perdida a administração da criação. E a própria criação vai experimentar os efeitos da queda de Adão. O mundo não foi criado com terremotos, com enchentes. O mundo não foi criado dessa maneira. Mas Deus fala para Adão e disse: maldita é a terra por tua causa. Então, tudo estava perdido. Tudo que foi colocado debaixo da autoridade, da administração de Adão. Por isso Jesus afirma: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
homem estava perdido, a criação estava perdida, os relacionamentos entre os seres humanos estavam perdidos. Vocês veem, por exemplo, o estado da humanidade a partir da queda de Adão até a época do dilúvio. A Bíblia afirma que a violência aumentou em extremo sobre a terra. Sabe quanto tempo passou entre a queda de Adão e o dilúvio? 1.700 anos. 1.700 anos. Gerações pensando tudo que é maligno. E a violência aumentando em extremo em todo o planeta. O mal sendo estabelecido. Mas a tarefa então que nós como cristãos e a igreja tem é trabalhar para reconciliar tudo que foi partido ou separado na queda. Isso significa, Paulo nos fala assim em 2 Coríntios 5, 18 e 19, ele diz aí, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério do quê? Da reconciliação. A igreja, então, recebe esse ministério da reconciliação. Ela deve anunciar, deve comunicar, deve ensinar. Primeiro, a reconciliação com Deus, mas também a reconciliação com dentro do próprio homem, para o homem experimentar uma restauração íntima, interna, mas também a reconciliação entre os seres humanos. Temos tantas barreiras que se levantaram entre os seres humanos. É terrível muita coisa que tem acontecido através da história. Genocídios, ódio, perseguição, os nacionalismos. Nós somos melhores do que esses aí, separação. E então a igreja deve trabalhar para a reconciliação entre os seres humanos, mas também a reconciliação com a criação. Isso significa que os cristãos e a igreja são aqueles que melhor entendimento deveríamos ter em relação a administrar a terra. Número 4. Em Marcos 10:45, Jesus disse o seguinte: porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É muito relevante essa afirmação. O primeiro servidor é o próprio Deus. Jesus, o Filho, diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E não apenas servir, mas para dar a minha vida. Ou seja, o ato de serviço de Jesus inclui a sua própria vida. Vamos ver aqui algumas imagens bem interessantes. Isso que está aí é a Via Láctea, a nossa galáxia, né, da qual fazemos parte. Os astrônomos calculam que a Via Láctea tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea.
Aí tem uma outra imagem, mais ou menos de como seria a Via Láctea. Na verdade, essa não é uma fotografia da Via Láctea, porque nenhuma nave, não, que foi enviada conseguiria chegar até essa distância. Precisaria de centenas de anos para conseguir chegar nessa posição. Mas é mais ou menos assim seria a nossa Via Láctea. Isso que nós vemos aí é um conjunto de galáxias. Essas não são estrelas, são galáxias. E quando eu preparei esse material, os astrônomos, cientistas, estimavam que existiríamos 2 bilhões de galáxias no universo. Mas hoje o número já está em 160 bilhões de galáxias no universo. Quantas estrelas então tem o universo? O cálculo, alguns se sentaram a contar, sabe? Para contar. E mais ou menos o número seria de 300 quatrilhões de estrelas. O que seria esse número, se a gente pudesse imaginar? Na verdade, se a gente calcular todos os grãos de areia que existem no mundo, em todos os desertos e praias do mundo, e multiplicarmos por 10, esse número de grãos de areia espalhados pelo mundo, poderia nos dar mais ou menos a quantidade de estrelas que existem no universo. Aqui temos uma outra imagem que nós estamos familiarizados com ela. Essa aqui é a Terra. E esse aqui é o Sol. E a Terra, então, mais ou menos, caberia umas 1 milhão de vezes no Sol. Mas o que temos aí? Aqui temos... aqui ficou um pouquinho fora da imagem, mas tudo bem. Aqui está o Sol. E ele está do lado aqui, comparativamente, de uma outra estrela. A OY Scuti. Está do lado. Não é que o Sol está lá, distante, não. Estão um do lado do outro. Esse é a estrela OY Scuti. O Sol caberia dentro dessa estrela 5 bilhões de vezes. 5 bilhões de vezes. Romanos 11:36 diz que, portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que existe foi criado por ele. É dele e é para ele, para Cristo. Mas aqui temos ele. O que Jesus está fazendo aí? Está lavando os pés dos discípulos. E o texto em João diz: e sabendo Jesus que o Pai lhe otorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. O que Jesus estava fazendo era um trabalho que estava determinado para um criado, um servo ou um escravo.
que lavava os pés dos visitantes, dos que chegavam, com pés normalmente sujos, de poeira ou barro. E então Jesus continua. Disse, após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, e ainda assim vós lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vos façais. Ou seja, vocês devem ser servos, ter o coração de servos. A igreja é servidora em nome de Cristo. Marcos 10:41, Jesus faz uma comparação entre os que governavam o mundo na época. Isso diante de uma orientação dos discípulos, dois deles queriam que Jesus, quando ele estivesse assentado no seu trono, no seu reino, então dois deles queriam se sentar, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo, solicitando com isso uma posição de autoridade. Mas Jesus orienta as coisas de tal maneira que ele diz: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se exponha a ser o escravo de todos. Mateus 5,16, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras como servos e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E finalmente, Paulo também disse: portanto, todas as pessoas devem nos considerar, o quê? Servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. E através disso, ministrar as suas vidas, demonstrar serviço, o espírito certo dos cristãos. Jesus nos deu o exemplo. Número 5, já falta pouco para finalizar. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. A partir da incursão de Satanás lá no Jardim do Éden, ele transmitiu mentiras, falsidades. Ele comunicou mentiras para Eva e convenceu ela das suas mentiras. Jesus falou em alguma oportunidade, disse que o diabo é mentiroso e pai de quê? De mentira, da mentira. Então Jesus disse: eu vim ao mundo para testemunhar da verdade. Uma luta, uma guerra, uma batalha foi estabelecida através da história para trazer a verdade de volta. Porque as pessoas, as nações acreditaram nas mentiras, e as mentiras têm consequências práticas e reais. Jesus então disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos. As mentiras nos prendem, nos escravizam. Veja bem a importância da igreja. Paulo disse: contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e fundamento, ou defesa, baluarte da verdade. Quem que ocupa essa tarefa de coluna, fundamento da verdade, é a igreja. Somos nós, corpo de Cristo. Nós devemos conhecer e administrar a verdade. Coluna. O que é uma coluna? Aqui tem colunas. Qual é a função de uma coluna? Oferecer sustento do conjunto completo das verdades reveladas nas Escrituras. A igreja é coluna, mas também é defesa. Aí temos um muro, é um muro de proteção. A igreja deve administrar esse conhecimento da verdade e discipular os nossos filhos, discipular os crentes e ainda discipular a cultura para impedir que as mentiras entrem. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Um dos nossos livros tem exatamente essa imagem, que é o livro Sentinela nas Muralhas, que nós temos aí para a venda, é essa imagem aqui. O que nós temos aí? Aí temos uma sentinela, ela está na posição certa, está na torre de vigia. Lá atrás tem um exército que vai atacar e eventualmente invadir a cidade. A sentinela tem a trombeta, mas o único que está fora do lugar é o quê? A sentinela está dormindo. Se a sentinela dorme, não vai conseguir comunicar, anunciar o ataque dos inimigos. E os inimigos terão tempo para atacar e não ter resistência e eventualmente invadir e destruir a cidade. A igreja é a sentinela na muralha. Ela tem a trombeta, o conhecimento que ela deveria administrar. Mas nas últimas décadas, a igreja dormiu. E muitas mentiras, filosofias mentirosas se introduziram na civilização ocidental. Nos últimos 100, 120 anos, entraram. Se infiltraram e foram consolidadas através do sistema de ensino das nossas escolas e universidades. E nós mesmos e nossos filhos estão sendo discipulados por mentiras. Não tudo é mentira, mas tem muitas mentiras. E sabe quem é o responsável de administrar e discipular a cultura e a sociedade? A igreja. Nós. Número 6 e último motivo pelo qual Jesus veio. Em verdade vos asseguro, disse Jesus, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Agora minha alma está perturbada, e o que direi? Faltam poucas horas para ele enfrentar o castigo e a morte. Pois, Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Em
Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Bom, a igreja, ela deve viver uma vida, ironicamente, de morte e negação. Mateus 10:38 afirma: e aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Jesus proclamava às multidões, falava: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Jesus não falou aqui de cumprir os seus sonhos, não falou de prosperidade. Não, ele disse: quer me seguir? Quer se tornar o meu discípulo? Bom, vamos começar com o seguinte: tem que se negar a si mesmo. De aqui em diante não é mais o que você quer, é o que eu quero que você faça. E vai tomar a cruz a cada dia. Porque cruz é símbolo de morte. Paulo chega a testemunhar, dizendo: fui crucificado juntamente com Cristo. Paulo não foi crucificado fisicamente com Cristo, mas ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Ou seja, eu estou morto, eu morri. E desse modo, disse Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E então, essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Quantos de nós poderíamos testemunhar assim, que nem Paulo? Estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora faço exclusivamente a vontade dele. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Pai, nessa manhã, Senhor, queremos te agradecer pelo que o Senhor tem falado a nós, Senhor. Estamos aqui prontos, Senhor, e dispostos para seguir o exemplo de Jesus. A obediência ao Pai, a sujeição de Jesus à autoridade do Pai. Ele veio para servir e nós também estamos aqui para servir. Nós devemos comunicar a verdade, assim como Jesus o fez. Devemos anunciar as boas novas do reino de Deus, porque são boas notícias realmente, o teu reino, o teu governo. Obrigado, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo em nós, que nos guia, nos ensina, nos corrige. Edifica a tua igreja, Pai. Edifica a tua igreja no conhecimento pleno, completo e verdadeiro. Oramos, Senhor, com gratidão em nome de Jesus. Amém. E amém.